Bem-vindo de volta ao nosso mini curso de TradingView. Agora que você já tem um conhecimento mais abrangente, já conhece um pouco da ferramenta, nós vamos agora conhecer os indicadores técnicos. Nós vamos passear pelos principais indicadores técnicos nesse módulo, que nós utilizamos em quase todas as nossas análises gráficas. E já com o gráfico aqui na tela, o primeiro indicador que eu quero apresentar para vocês, ele já está aqui destacado, é o MEDIR, também conhecido como régua. Esse indicador você já deve ter visto algumas vezes quando a gente clica e ele exibe para a gente o percentual, quantidade de dias que esse movimento aconteceu. É um indicador indispensável, eu diria que é a primeira ferramenta que você mais vai utilizar para comparar o deslocamento do preço e do tempo no ativo. Primeiro vamos entender a leitura aqui de todo esse movimento que nós traçamos aqui com esse indicador. Nota que aqui nós temos a variação do preço, também temos a variação em percentual, quantas barras foram medidas durante esse período, e como essas barras são de períodos diários, ele traz para a gente aqui quantos dias que foi essa movimentação. Embaixo também nós temos aqui o volume negociado durante todo esse período que nós traçamos essa linha. Eu vou colocar em outro período gráfico aqui em 4 horas, por exemplo, e vou manipular aqui a ferramenta de régua para medir o movimento desse período. Nota que aqui foram utilizadas 40 barras durante esse movimento, mas foi representada em 6 dias e 16 horas. Isso é porque o meu time frame está em 4 horas. Ele consegue sumarizar e me dizer quantos dias e horas foram essa movimentação que nós estamos medindo. Da mesma maneira que nós podemos observar o volume e assim como o deslocamento percentual. Na grande maioria das vezes, o que você mais vai ficar atento quando for traçar essa ferramenta de medir é a porcentagem que nós tivemos na evolução durante esse período e também o período que foi analisado, nesse caso aqui 6 dias e 16 horas. Isso é muito utilizado quando nós queremos ver quanto tempo nós alcançamos nossos alvos, nossos objetivos, e também utilizamos isso em diversas formas para analisar padrões, amplitudes e movimentação do preço. Só que a ferramenta de medir, quando você clica em outro canto, ela some. Nota que para fazê-la funcionar, eu tenho que clicar e aí você salta, né, o botão. E quando você clica novamente, ela fica fixa. Mas se você apertar qualquer outra coisa, essa indicação some da tela. Então temos uma outra ferramenta de régua que vai ficar aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto menu de ferramenta. Clicando na setinha, você vai achar essa outra ferramenta chamada intervalo de preço. Clicando no intervalo de preço, a sua função é semelhante à ferramenta de medir ou ferramenta de régua. Clicando em determinado ponto, você vai arrastar até uma movimentação que satisfaça a sua leitura gráfica e ao clicar novamente, nota que temos as mesmas informações, 18% aqui de alta. E o período ele fica representado aqui embaixo, olha só. Quanto tempo, né? Desde o dia 10, das 13 horas até o dia 7, às 9 horas, foi quando a gente fez essa escala de movimentação de preço. Só que o grande diferencial dessa ferramenta é que, ao contrário da ferramenta medir, você pode utilizar qualquer outro indicador e outra ferramenta e ele não some, ele vai ficar aqui fixo na tela. Inclusive, você pode usar ela em diversas vezes e assim sair comparando as amplitudes desses movimentos. Confie em mim, você vai utilizar muito essa ferramenta para poder medir a ação do preço e do tempo durante esse período analisado. Essa foi a ferramenta de medir e nas próximas aulas você vai conhecer outras ferramentas mais utilizadas durante todo o nosso curso aqui. Principais ferramentas como Fibonacci, extensão de Fibo, padrões gráficos, ombro, cabeça, ombro, desenhos geométricos, perfil de volume com range fixa, posição comprada, posição vendida, canais paralelos e muito mais. Então esse módulo ele é dedicado aos principais indicadores técnicos que você vai utilizar e as principais ferramentas durante suas análises técnicas. Vejo você nos próximos vídeos.